Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, sexto ano. Vamos lá para mais um dia de aulas online. Quem será que termina primeiro? A pandemia ou o nosso conteúdo? Bom, só sei de uma coisa. Hoje eu já vou fazer a revisão do segundo bimestre. Então, estamos indo para frente, né? Vamos lá, o vírus não dá trégua e a gente também não. Vamos em cima? Vamos junto. Bom, hoje nós vamos ter aí essas unidades temáticas, afinal de contas, é uma revisão que a gente vai fazer de tudo aquilo que a gente já viu no segundo bimestre. Artes visuais, música, teatro, dança e artes integradas, ok? Vamos lá. Os nossos conteúdos que vamos revisar hoje é arte no Egito Antigo, qualidade do som e elementos constitutivos das artes visuais. Aqui estão as nossas habilidades que nós já trabalhamos durante esse bimestre, lembrando que esse bimestre ele se iniciou antes das férias e depois a gente terminou ele agora, depois das férias, tá? E aí a gente trabalhou tudo isso daí. Vamos junto? Vamos falar aqui da arte no Egito, né? Vamos relembrar aqui as características gerais da arte egípcia, tá? Fortemente ligada à religião, tá bom? Ela vai servir muito aos templos, né, para a construção de templos, túmulos, ok? Vamos falar um pouco agora da pintura, tá bom? Olha só, vermelho tijolo era usado para representar os homens, ok? O amarelo ocre para representar as mulheres, como você pode perceber aqui, ó. O homem está aqui no meio de vermelho tijolo. Vou até pegar o laser aqui. Vermelho tijolo. E as mulheres estão aqui, ó, de amarelo ocre, tá? Essa era a convenção de cores, tá bom? Preto era usado para o contorno dos olhos, nas pupilas e nas íris, tá bom? O verde e o azul eram aplicados nos detalhes, ok? Vamos falar agora da lei da frontalidade. Olha só, cabeça e pernas eram mostrados de perfil, ó, como você pode perceber aqui, ó, de perfil. Olhos e troncos são mostrados de frente. Essa é a lei da frontalidade. Então, essas duas regrinhas, elas davam um norte aí para a pintura egípcia. A convenção de cores e a lei da frontalidade. Não esquece disso, tá bom? Vamos falar da escultura no Egito. Olha só, obras de grandes dimensões, né? Essas obras são tão enormes, né? Eu trouxe essa imagem aqui para mostrar para vocês o tamanho das pessoas para o tamanho da escultura. Olha só quão elas eram grandes, né? Fazendo com que os nossos colegas aí da geografia, toda vez que querem falar de uma construção muito grande, eles chamam o quê? De obras faraônicas, né? Justamente por causa disso, grandes dimensões. As esculturas estão em templos e sepulturas, tá bom? Representam deuses, representam nobres e pessoas comuns trabalhando no seu dia a dia, ok? Vamos entender um pouquinho de escultura, para a gente entender? Vamos lá. Os tipos de escultura que existem são a escultura de vulto, tá bom? Que é esse tipo de escultura aqui, que ela está sozinha, né? Sobre uma base e tal, tudo mais aqui, né? Vamos ter também as esculturas de relevo, que elas já vão fazer parte de um conjunto arquitetônico, vão estar sobre uma parede, né? Olha só como é que elas são. Elas são esculpidas em uma parede e ficam ali, fazem parte da parede, fazem parte do conjunto arquitetônico, tá bom? Vamos ter alguns tipos de escultura de relevo. Olha só, nós vamos ter a escultura de alto relevo, olha só, aquela que se destaca bastante da parede. Vamos ter de baixo relevo, aquela que não se destaca muito, ela dá só uma leve saliência ali. E a de relevo afundado, aquela que ela é esculpida para dentro da parede, né? Ou seja, ela afunda a parede, por isso o nome relevo afundado. Desses três, professor, qual foi que foi predominante aí no Egito Antigo? O baixo relevo, ok? Tanto que a gente tem um slide aqui para baixos relevos egípcios. Olha só, a hierarquia, né, as figuras mais importantes na hierarquia social são retratadas maiores do que as figuras de menor importância. Essa é uma característica que vem desde a pintura. Na pintura também temos isso. Quanto maior a pessoa,
mais importante. Quanto menor a pessoa, menos importância social ela tinha no Egito Antigo, ok? Próximo, lei da frontalidade, que é outra regra que vem de lá da pintura, tá ok? Convenção na posição das partes do corpo, e coloração das figuras humanas, que também é uma característica que vem da pintura. Só que aqui vai ser diferente, aqui não vai ter o amarelo ocre, o vermelho de tijolo. O que vai acontecer aqui? As estátuas femininas apresentam coloração clara. E entre as masculinas, a cor é levemente mais escura, ok? Pois bem, vamos falar da arquitetura egípcia. Vamos junto. Grandes templos, vamos ter, como eu já falei, né, grandes dimensões. Vamos ter sepulturas em formato piramidal. Para quem não sabe, as pirâmides, na verdade, eram grandes túmulos, né, como dizem alguns autores, grandes túmulos para poucos corpos, né? Aqui nós temos a tumba de Tutancâmon, tá? Foi um jovem príncipe egípcio, ok? E quando os príncipes, quando os reis, quando os faraós, né, eles morriam, o corpo deles era embalsamado, né, mumificado no caso, e era colocado aqui na pirâmide dele, tá? Cada um tinha a sua pirâmide e tal, e ficava aqui guardado esperando a ressurreição, a reencarnação, tá bom? A porta da frente da pirâmide voltava-se para a estrela polar. Por quê? Bom, em primeiro lugar, preciso te dizer que a estrela polar, nós que estamos para cá, para o hemisfério sul, né, a gente não consegue ver a estrela polar. Assim como eles que estão lá para o hemisfério norte do mundo, não conseguem ver o Cruzeiro do Sul. Por que eu estou explicando isso? Para que quando der hoje à noite, tu não vai sair por aí procurando a estrela polar, ver para onde é que ela está, tudo mais que tu não vai encontrar, tá bom? Então, o que que acontecia? As pessoas, na verdade, eles acreditavam que quando o faraó viesse a ser reencarnado, né, ele ia olhar para as pinturas que estavam aí na pirâmide, e muitas dessas pinturas eram partes da vida dele, eram coisas que aconteceram com ele, ele ia lembrar de quem ele era, e depois ele ia sair da pirâmide. Saindo da pirâmide, ele precisava saber para onde ele iria. Estrela polar, ela era usada muito na antiguidade como uma bússola, para você saber para onde está o norte, sul, leste e oeste, tá bom? E era esse o objetivo, que a porta da pirâmide ficasse voltada para a estrela polar. Ele ia sair, ia olhar para a estrela polar, ia saber, ia situar, saber onde ele estava e ia escolher para onde ele ia. Ele podia, inclusive, até voltar para o mundo dos mortos, se fosse a vontade dele, tá bom? O interior da pirâmide é um verdadeiro labirinto que leva até a câmara funerária, que está bem aqui, tá? E nessas pinturas, né, o que a gente vai ter aqui? Por que era um verdadeiro labirinto? Porque o faraó ele era mumificado e colocado aqui junto com seus tesouros. Então havia muito cuidado para que esses tesouros não fossem roubados. Então, além de ser um labirinto, nas paredes das pirâmides, até o caminho da entrada dela até a chegada na câmara funerária, o que a gente vai perceber? Vão ter aqui escritos muitas pragas para quem está lá, para que a pessoa fique com medo das pragas e vá embora, né? E não vá lá roubar os tesouros, ok? Bom, aconteceu um fato, né, que uma expedição de arqueólogos conseguiu entrar há anos e anos e anos atrás aí, muitos anos atrás, entrar numa pirâmide egípcia, né? E depois todo mundo que entrou ali morreu. E aí todo mundo ficou se perguntando, será que foram as pragas? Cientificamente falando, não entende-se que foram as pragas que mataram eles. Entende-se o quê? Que era um local que estava ali fechado há séculos, certo? E acumulando mofo e fungo, né? E o pessoal entrou ali, sem mais nem menos, sem mais nem menos não, mas sem proteção nenhuma, e adquiriram ali problemas respiratórios, doenças, e foi todo mundo morrendo, né? Infelizmente. Foi isso que cientificamente se explica que aconteceu, ok? E aqui, ó, na câmara funerária, a gente tem pinturas religiosas, né? E pinturas também que mostram partes da vida aí do faraó, para que quando ele reencarne, ele se lembre de quem ele era, ok? Vamos lá, vamos falar dos hieróglifos, porque eu falei que estava escrito aí as pragas nas paredes, vocês pensam aí, mas cadê? Que eu não estou vendo. Porque elas estavam escritas dessa forma aqui, ó. Estão, na verdade, ainda estão escritas dessa forma aí, ó. Era a forma de escrita egípcia, onde cada desenho, né,
ele representa um som ou uma palavra. E através desses desenhos é que eles vão fazendo e vão escrevendo as frases, escrevendo as coisas aí que eles vão deixar aí como mensagem ou como praga para quem for ler. Durante muito tempo ninguém sabia o que significava esses hieróglifos, até que encontraram isso aqui, ó, a Pedra Roseta. A Pedra Roseta, ela está escrita em hieróglifo aqui nela, ó, e embaixo mesmas palavras que estão escritas aqui, mesma mensagem, está escrita em outros idiomas da antiguidade aqui, ok? E aí o que acontece? Perdão, deixa eu voltar aqui. E aí o que acontece? Quando ela foi encontrada, a Pedra Roseta, essa pedra ela proporcionou que fosse feita a tradução, porque aqui a gente tem uma mensagem hieróglifo embaixo escrito em outros idiomas, no mesmo documento aqui, na mesma pedra. Tá? E aí, por causa disso, por causa desse achado arqueológico, hoje já sabe-se qual o significado dos hieróglifos. Professor, você sabe ler hieróglifo? Não. Vamos lá. Vamos falar das pirâmides de Gizé, muito importante. Olha só, construídas pelos reis Quéops, Quéfren e Miquerinos, tá bom? O faraó, ao morrer, deveria ser deixado com seus pertences, ou seja, seus tesouros, dentro de sua pirâmide, para dar prazer ao seu espírito, lá no outro lado da vida. As pirâmides serviam para abrigar os corpos dos faraós. Estes deveriam ser mumificados depois de mortos, tá bom? Beleza, aqui a gente encerra o Egito. Tudo que a gente viu sobre o Egito foi isso aí, ok? Depois disso a gente vai falar aqui, vai rever aqui os elementos constitutivos das artes visuais. Vamos ver? São eles: ponto, linha, plano, volume, ok? Aí para a gente entender bastante aí o que é volume, né? Que a gente vai ter aí a profundidade, tá lembrado? Foi a nossa última aula, né? A gente vai ter a profundidade aí, dando a diferença do volume para o plano. O plano, ele não tem profundidade, logo ele não tem volume, ele é um plano, por isso que ele é plano. Né? Vamos lá, ponto. É um sinal gráfico, ele não tem dimensão nem forma predeterminada, podendo ser arredondado ou ter outra forma qualquer. Linha. A linha é o ponto em movimento, tá lembrado? E o plano é o resultado da linha em movimento, ok? E o volume? O volume, quando juntamos planos distintos, acabamos por criar volume. Então, para esse volume que eu estou mostrando aqui para vocês, para esse sólido, né? Eu junto aí 4 triângulos e um quadrado na base, formando uma pirâmide, né? Precisamos lembrar disso, né? Pirâmide, ela é triangular, mas a base dela é quadrangular. Vamos agora para as qualidades do som. Vamos lembrar? As qualidades do som? Primeira, intensidade, duração, altura, timbre, densidade. Ok? São esses 5 aí. Vamos lembrar de um por um, vamos saber quem é quem. Intensidade, sons fortes e fracos. Altura, sons agudos e graves. Duração, vão ser sons longos e curtos. Timbre, é a qualidade que permite identificar a fonte sonora. Densidade, relaciona-se à quantidade de sons ouvidos. Quanto mais sons eu tiver, ao mesmo tempo, mais denso será. Quanto menos sons eu tiver, menos denso será a sonoridade daquele local. Eu dou sempre o exemplo dos estádios de futebol. Eu já dava esse exemplo antes, agora esse exemplo fica bem melhor. Por quê? Antes os estádios eram lotados, cabiam 60, 50, cabem, né, até hoje, 60, 50 mil pessoas. E ali, principalmente quando acontece um gol, essas 60 mil pessoas gritam ao mesmo tempo, causando um som muito denso. Tem 60 vozes, 60 sons ao mesmo tempo acontecendo. Um som extremamente denso. Hoje em dia, o máximo que a gente tem aí no estádio de futebol no Brasil, né, que não está proibido público ainda, é por volta ali de 50 pessoas. No máximo 100, contando com se for televisionado.
o jogo, né? E aí, comparando, é um som muito menos denso. 100 pessoas para 60 mil é muito menos denso, né? A sonoridade dos estádios de futebol hoje em dia, no período pandêmico. Ok, gente? Essa foi a nossa revisão, ok? Estudem. Vou deixar um exercício muito legal aqui no Google Class para vocês. Estudem, dêem uma estudada bem legal. Tudo vai dar certo. Valeu? Obrigadão, brigadão. Um forte abraço. Fiquem todos em casa. Fiquem todos com Deus.